Pessoal, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Para quem não conhece, aqui é o Chiquinho, que vai aparecer no vídeo depois. Não é o palestrante do dia, mas está aqui de papagaio de pirata na nossa gravação. A gente vai fazer a abertura da nossa palestra de hoje. Primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa. Estejam presentes mais uma vez, abençoando e iluminando essa nossa palestra. A todos nós que estamos aqui encarnados, aos irmãos desencarnados que vierem aqui assistir essa palestra, a todos aqueles que forem assistir a nossa gravação depois, todos sejam amparados e abençoados com as bênçãos de Deus e de Jesus. Iniciando a palestra de hoje com a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós em vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Penúltima palestra do ano, presencial, vamos recebendo aqui a nossa companheira Rosane Rusante, que vai conversar aqui um pouquinho com a gente sobre o tema Uma Criança Iluminada. Rosane, fique à vontade. Vamos lá, gente. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Eu agradeço muito o convite, especialmente numa época tão mágica para a gente fazer, né? É uma época que está tão... As emoções estão todas tão acaloradas, afloradas, e eu queria tanto falar sobre tanta coisa. Eu pesquisei, eu mudei de um tema, eu mudei do outro, quer saber? Vai do jeito que for mesmo. Pensei em estar falando hoje sobre o significado mágico do Natal. E eu queria falar coisa nova, eu não gosto de falar coisa que todo mundo já sabe, a estrela linda que nasceu naquela noite maravilhosa, e foi mesmo, mas isso é chovendo molhado, todo mundo já sabe. Então eu pesquisei um pouquinho melhor e eu queria falar do significado mágico daquela noite, da magia daquela noite. E é uma coisa assim, eu entrei em contato com ideias maravilhosas, e foram tantas que eu nem sei se eu vou conseguir falar tudo que eu queria hoje. Todo mundo sabe do sofrimento de Jesus e pensam que a crucificação foi o sofrimento maior de Jesus, do Cristo, né? Mas não foi. Tem um livro muito interessante, depois, se vocês quiserem, eu deixo o nome aqui, chama-se Harpas Eternas. São 4 volumes que falam sobre a vida de Jesus nos 4 volumes. E o primeiro volume, muito interessante, fala da preparação para a encarnação de um ser do nível da luz, da vibração que Jesus veio. E é muito forte, muito forte. Para vocês fazerem uma ideia, todos os que vieram antes dele, ele mandou Moisés, ele mandou os profetas, ele mandou um monte de gente, ninguém conseguiu resolver. Aí eles fizeram uma reunião e ele disse, olha, eu vou, porque tem que ser um espírito de muita luz para conseguir dar para esse povo o exemplo que eles precisam. Então, ele se propôs a vir. Isso, gente, foi 2000 anos antes do Natal. Então, ele veio, assim, se preparando, abaixando a vibração dele por 2000 anos para que ele pudesse, naquela noite, 9 meses antes, vocês fazerem uma ideia, na Terra não tinha um óvulo e um espermatozoide que conseguissem se juntar e conseguir segurar aquela luz, aquela força que Jesus tinha. Eles tiveram que fazer a inseminação no astral. Gabriel, o anjo da Anunciação, trouxe e implantou no útero da Maria.
Ou seja, Jesus foi o primeiro bebê de proveta. É verdade. Eles dizem isso naquele livro muito interessante, porque não tinha. E Maria, mesmo ela, tinha uma luz muito forte para conseguir levar por 9 meses aquele ser dentro dela. E quando ele nasceu, aquela noite, foi mesmo uma noite de muita vitória. No livro, eu não vou entrar em detalhes, mas as forças do mal, que na época eram comandadas pelo Lúcifer, hoje não são mais, mas na época eles sabiam que ia acontecer alguma coisa, mas foi um segredo guardado, as 7 chaves. E quando ele veio, não tinha mais o que fazer. Se bem que aí os seres do mal tentaram, né, matando todos os primogênitos, as crianças, na tentativa de matar a criança, porque eles sabiam que aquela criança era realmente uma criança muito especial, muito especial. E eu quero falar novidades, né? Eu quero falar daquela noite especificamente. Uma noite de paz, uma noite de amor, uma noite de tanta luz que mesmo hoje, 2000 e tantos anos depois, a gente se lembra dela com gratidão, com emoção, sabendo que ali realmente, naquele lugar, aconteceu uma coisa muito grande, muito forte. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu quero dizer para vocês que esse ano é um ano muito interessante para a gente. Porque no dia 24 de dezembro de 1223, Francisco de Assis, o padroeiro desta casa, fez um presépio, o primeiro presépio, considerado realmente presépio. Já havia na igreja, na época, o presépio que tinha Jesus, Maria e José. Mas São Francisco, dentro da sabedoria e da humildade dele, falou assim, mas como assim? E os outros? Só tinham Jesus, Maria e José? Ele colocou no presépio dele, ele colocou um boi, ele colocou um burro, ele colocou cachorro, ele colocou todos os pastores que estavam ali, ele colocou as ovelhinhas, ele falou assim, esta é uma noite para ser festejada por toda a criação. Não só pelo homem, não só pelos seres humanos, por todo mundo, porque é uma noite em que a gente se lembra de que somos todos irmãos, que somos todos um. Então, as estrelas, até mesmo as plantas, tudo exalava a felicidade de ter o fundador da Terra, da humanidade, encarnado ali, naquela manjedoura, naquele momento. E não podia ser dividido só com os humanos. Tinham que ser com os animais, as florestas, tudo. E era assim que que São Francisco era, né? Ele amava muito Jesus, mas ele amava Jesus como amava todos os animais, como amava toda a criação. Para ele, irmão Sol, irmã Lua, tudo era um só. Como que eu sei disso? Essa sou eu. E eu sei disso porque eu fui em Assis. Na verdade, não é Assis. Essa cidadezinha, lá atrás, é um vilarejo. Que é uma cidade, mas na época era um vilarejo que Francisco morava, chamado Grétio. Foi ali, nesse vilarejo, que no dia 24 de dezembro de 1223, há exatos 800 anos atrás, São Francisco pediu permissão para o Papa para fazer Honório III, alguma coisa assim, para fazer um presépio completo. Por quê? As pessoas desse vilarejo eram muito simples, muito pobres mesmo. Eles não sabiam ler,
eles não sabiam escrever. E o Francisco, ele o tempo todo estava contando a história do nascimento de Jesus. E ele resolveu contar essa história, então, com personagens. Então, vocês imaginam a luz que tinha em Grétio naquela noite, 800 anos atrás, quando ele juntou todos os animais, né? Ele fez, gente, um projeto, um presépio vivo primeiro. Depois, ele colocou vários... e aí eu queria mostrar para vocês. Lá, nesse lugar, tem um monte de presépios, né? E todos construídos por diversas pessoas do mundo e tudo mais. Eu trouxe alguns para vocês verem. Aqui, ele começou a colocar até ele mesmo dentro do presépio, amando tudo aquilo. Aqui ele colocou os reis magos, todas as pessoas mais humildes da região que vinham homenagear o nascimento de Nosso Senhor. Colocou até os anjos, que não tinha naquela época, foi tudo Francisco que pôs. Tem presépios de papel-machê, presépios de papel, com os pastores, as ovelhas. Aqui ele colocou os franciscanos saudando Jesus também. Naquela gruta iluminada. Tudo isso ele foi inventando, ele foi construindo, e as pessoas foram construindo depois. Então, o presépio que nós temos hoje é consequência do Francisco. Agora tem a historinha, né? Então, naquela noite, algumas pessoas, os próprios franciscanos dizem que a luz de São Francisco era tão grande, ele ficou de vigília a noite inteira, de pé, do lado do presépio dele, abraçando o menino Jesus com o maior amor do mundo. E naquela noite, em Grétio, há 800 anos atrás, a luz se fez do mesmo jeito que se fez em Belém, na manjedoura. Dizem os escritos dos três que tinha até mesmo uma estrela muito forte. E a luz de São Francisco, o amor dele, aqui ele já estava bem velhinho, faltavam uns 3 anos para ele falecer, mas o amor dele continuava intacto. E o amor pelo menino Jesus. Vale lembrar, gente, que eles estavam em plena guerra naquela época. Os muçulmanos, eles reclamavam a posse da Terra Santa. E os judeus também diziam que era deles. Ou seja, é uma guerra muito antiga. O São Francisco, ele já dizia que não é guerreando, não é matando o nosso irmão, que a gente vai conseguir a paz, que a gente vai conseguir ter a Terra Santa. É amando o nosso irmão. É esse amor por Jesus e, consequentemente, por toda a criação, que vai fazer com que a Terra Santa esteja dentro de nós. E não a briga, a luta, a morte. Isso tudo não leva a nada, só leva a mais briga, que é o que a gente está vendo hoje, quantos anos depois. E não foi nada disso que Jesus queria. Brigar pela Terra Santa. Que terra que é santa? Para São Francisco, toda a terra é santa. Bom, continuando mais um pouquinho, aqui a gente pode ver que os animais eram parte íntegra em toda a criação nesse momento. É algo para todos festejarem, não é só a elite. E aqui, gente, o que mais espantou é que os mais humildes, os pastores, os reis, todos reconheciam
a grandeza daquele momento, a grandeza de Jesus, a grandeza daquela criança que estava ali naquele lugar, que estava ali naquela manjedoura, mas que já era o Rei dos Reis, né? Aí eu peguei vários presépios para a gente ver a importância, né? Como ele era amado, querido, mas a magia dessa noite linda, eu acho que vai um pouco além disso, e é isso que eu queria falar hoje para vocês, né? A magia da criança. A gente sabe, e o que Jesus estava querendo dizer aqui, é que toda criança é sagrada. Não só a criança da manjedoura, ele estava ali representando todas as crianças do mundo. E não só aquelas de pouca idade, também aquelas de muita idade. Estava lá. Tenho muita idade, mas eu já estive como criança muitas vezes. E eu penso hoje que o Natal, ele é uma ocasião, ele é uma festa da criança. Se vocês pensarem bem, tudo o que se refere ao Natal tem uma coisa infantil muito forte, um apelo infantil muito forte. Então, as luzinhas, as brincadeiras, os presentes, o Papai Noel também. Vocês já viram alguma vez, quando vai passar o trenzinho da Coca-Cola, ou sei lá eu das quantas, a gente vira criança, sai correndo na rua e fica, sabe assim, pois é, e é uma coisa comercial? É comercial. A gente sabe que é propaganda, mas tudo fala da nossa criança. Tudo aquilo fala da criança sagrada que todos nós temos dentro da gente. Isso é o tema principal que eu queria falar. Como psicóloga, eu reconheço que eu entendi que todos os problemas, gente, 100% de todos os problemas que a gente tem vem da criança. E todos os problemas, 100% das soluções também estão na criança. Quando a gente chora, não é a gente que está chorando. Quando a gente ri, não é a gente que está rindo. Quando a gente está entusiasmado, querendo fazer alguma coisa, não é a gente, gente. A gente precisa entender a importância dessa criança interior, dessa criança sagrada. E o que Jesus queria dizer com essa luz aqui? Que toda criança é sagrada, toda ela. E que a gente não pode se esquecer disso, e a gente se esquece com uma facilidade incrível. Ao contrário, a gente pega a nossa criança e fala assim, cala a boca que agora quem está falando é a adulta. Coitada, essa vai chorar. Essa vai. Por quê, gente? Porque só o que a criança pede é atenção, é brincadeira. O que a criança é? Ela é alegria, ou deveria ser, né? Alegria, ela é confiança, ela é entusiasmo, ela não tem medo de nada, ela não tem papas na língua, se tiver que falar, ela fala mesmo, ela não tem filtro, ela é o que ela é. Quem aqui pode dizer que é o que é? A gente vai crescendo e vai colocando medos, e vai colocando máscaras, e vai colocando tristezas, e vai colocando traumas, e vai colocando, sei lá o quê. E a gente se perde do que a gente é de verdade. Gente, o que a gente é de verdade está aqui. Isso que a gente precisa entender. Essa magia do Natal, por mais comercial que seja, a gente vai ter depois, lá na frente, uma foto do Papai Noel.
Quando a gente dá um presente para o nosso amigo secreto, por exemplo, a gente não está dando presente para a pessoa adulta, a gente está dando presente para a criança dela. E quando a gente recebe o presente, é a nossa criança que está recebendo também. É um apelo, a noite de Natal é um apelo, a meu ver, claro, a essa criança interior. E aí a gente entra num assunto muito delicado. Por que tem tanta gente que não gosta do Natal? Por que tem tanta gente que foge do convívio social no Natal? Por que o Natal é uma das épocas onde o maior número de suicídios acontece no mundo? Porque existem muitas crianças, a grande maioria, eu diria, muito machucada, muito magoada. Crianças que foram desconsideradas, que foram abusadas, que ouviram gritos, que ouviram reprimendas, que foram educadas para não ser elas mesmas. E essas crianças choram. E essas crianças sofrem. E todo esse sofrimento vem à tona na hora do Natal, que é o apelo à criança. É preciso que a gente hoje, ou no Natal, espalhe essa mensagem. Quando a gente estiver em volta da mesa, quando a gente estiver comemorando o Natal, que a gente perceba a importância de nós estarmos ali não como adultos, como crianças. O adulto venera Jesus, venera o momento, mas a criança, ela vibra com a noite de Natal. Ela adora a noite de Natal. Por isso que eu trouxe o violão hoje. Hoje a gente... desculpa aí, eu vou cantar um pouco, claro que vou. Porque criança precisa de música, criança precisa de dançar. Fica sentada olhando uma chata, falando um monte de coisa, não tem graça nenhuma. Gente, a gente fica olhando essas coisas e fala assim, que delícia de bebê. E aqui temos o Papai Noel. Que a gente fala assim, é o Papai Noel, gente. A gente sabe que é uma figura emblemática, muito simpática, né? Quem nunca foi beijar o Papai Noel? Eu fui, né? Esses dias. Eu vou em tudo quanto é shopping e eu adoro aquele Papai Noel com barba de verdade, com barriga de verdade, com cabelo de verdade. E, coitado, ele deve sofrer muito, né? Naquelas roupas todas, né, com esse calor. Mas é tradição. É algo que nos remete, né? É algo que nos leva a essa tradição de Natal. A árvore de Natal, os presentes embaixo da árvore, as luzes de todas as casas. Quem não? Quem nunca? Lógico que lembranças, traz muitas lembranças de natais passados, lembranças de pessoas que estavam entre nós e que não estão mais. Mas também a gente tem que olhar as crianças que estão chegando agora e que querem curtir o Natal e querem curtir o Papai Noel. E aí a gente passa por cima da nossa dor, passa por cima da nossa saudade e vibra junto com elas e abre os presentes também junto. É muito triste a gente ver as falanges do mal, né? Infiltradas nesse momento tão bonito, tão divino, querendo atrapalhar a festa, né? E aí a gente, às vezes, dá guarita para os pensamentos negativos, a gente olha mais o que o outro ganhou do que o que a gente ganhou, e isso tudo só embaça um pouco a festa. É tudo
vai depender da maneira com que a gente olha. E a minha sugestão hoje é que a gente olhe para o Natal com o olhar da criança, não com o olhar do adulto. O adulto tem uma vida muito pesada. E aí o Natal fica pesado, e o Natal não é para ser pesado, gente. O Natal é para ser uma coisa leve, é para a gente comemorar. Pesado só Papai Noel, né? E aí esses seres que não sabem do amor, trazem essa matança de animais todas que a gente vê, e trazem fogos. Ai, meu Deus do céu. Eu acredito que é um momento de inconsciência, isso vai passar. Eles vão ter que entender, né? Os próximos natais vão ser melhores, vai sempre ser melhor. Mas a gente precisa melhorar a gente por dentro primeiro. A mudança que a gente quer no mundo acontece primeiro dentro da gente. A inocência da criança, né? Essa daqui é uma foto de um netinho de uma amiga minha. A fé da criança, aquela que acredita, que confia, que ama incondicionalmente. Você pode aprontar, é que nem os bichinhos, né? Você pode aprontar, você deixa sozinho o dia todo, quando você chega ele está abanando o rabinho, está correndo atrás da gente. A criança também. E a gente precisa que elas saibam disso, que elas saibam que a gente as ama tanto quanto ama essa criança aqui. E aí, ele mesmo, uns anos depois, falou: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E ele mesmo já deu toda a letra para a gente, ele deu todo, né? Ele já deixou muito bem claro a importância da criança. E a gente precisa muito entender a mensagem mágica da noite de Natal. Quando a gente acolher o menino Jesus realmente do jeito que do jeito que ele merece, do jeito que a gente gostaria, do jeito que Francisco fez. Quando ele acolheu, quando ele abraçou aquela criança, que era a criança do presépio dele, na verdade, mas o amor dele foi tão grande que ele se transformou naquela criança. Ele foi aquela criança. Mas a gente só vai poder ser o menino Jesus, ser essa criança sagrada quando a gente olhar para nós. Quando a gente parar de mandar ela calar a boca. Quando a gente começar a brincar, quando a gente começar a rir da gente mesmo. Quando a gente começar a ir no circo mais vezes, mesmo que a gente já tenha ido muitas vezes, enfim. Essa, para mim, é a grande mensagem da noite de Natal. Que a gente possa acolher aquela criança. E quando vocês olharem um presépio, que vocês forem dar uma olhadinha ali para aquela criancinha que está ali. Desculpa. Quando vocês forem dar uma olhadinha ali naquela criancinha, vocês vão se ver naquele lugar. Ali não está só Jesus, ali está a gente. E eu tenho certeza que a gente vai ter um ano muito melhor depois disso. Um ano de brincadeira, um ano difícil, porque a gente está num momento difícil. Mas não precisa ser pesado só porque é difícil. Não precisa ser triste só porque é difícil. Se a gente rechaçar a nossa criança, vai ficar muito mais difícil. Essa é a mensagem da criança iluminada que eu queria passar. E agora, já vou dizendo que eu não sou cantora. Eu acho gozado porque eu vou nos centros, eu falo. Aí todo mundo só lembra assim: ah, tia do violão. Você não era aquela moça que... Gente, eu estudo tanto, mas eu estudo tanto para falar o que eu falo aqui. É meia hora, mas eu fiquei horas e horas e horas pesquisando, ouvindo palestra. E... ah, tia do violão. Eu não faço mais palestra, coisa nenhuma. Então, eu vou cantar algumas musiquinhas e vou terminar com Noite Feliz. Porque Noite Feliz, para mim, é um mantra que nos remete àquela manjedoura.
Botei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar. Ao soar o sino pequenino, vem o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Ó papai, ó papai, ó Papai Noel, não me faça mais esse papel. Se fizer, vou ficar de mal com você até o outro Natal. Papai Noel me trouxe um lindo presentinho, com uma fitinha embrulhada na caixinha. E que tinha dentro era rapadura, dei uma mordida e quebrei a dentadura. Ó papai, ó papai, ó Papai Noel, não me faça mais esse papel. Se fizer, vou ficar de mal com você até o outro Natal. Ai, as crianças adoravam. Como é que é? Tinha uma que eu fiz, eu me lembro. É assim: os sininhos tocando, sinto alegria no ar. As estrelinhas me dizem que o Natal vai chegar. Papai Noel vem chegando com 1000 brinquedos pra nós. Viva! E Jesus vem trazendo muita alegria e paz. Né? Assim. Bom, eu queria então botar aqui no nosso telão uma foto daquela noite e que todos fechassem os olhos e procurassem se ver naquele momento, numa noite mágica em algum lugar, cercado por seres de luz, encarnados e desencarnados, cercado por animais, e deixarmos o nosso coração ser inundado por uma imensa gratidão. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Agora a gente vai cantar de boca que usa, como eles chamam, só no murmúrio.
obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício. Somos todos muito gratos antecipadamente por 2024. Por todas as dificuldades, por todos os desafios que vamos passar, mas sabendo que somos todos abençoados pela nossa criança e pela criança iluminada de Jesus.